Teleaula Natal. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Teleaula Natal de Ciências. O meu nome é Vilma. O meu sinal é a letra V, com os dedos indicador e médio fazendo um semigiro pertinho da face. Eu sou professora de Ciências da Rede Pública Municipal de Natal, na escola Professor Zusa. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre DNA. Você sabia que é possível extrair DNA de uma fruta, por exemplo, em casa? Assim como eu estou sentada ao lado de uma mesa com alguns elementos que a gente consegue em casa, como detergente, sal de cozinha, copos simples, água, uma peneira, um saquinho, uma faca e a fruta. Eu escolhi o morango, mas você pode escolher outras frutas, a banana, por exemplo. Vem comigo! Vamos lá! Você vai precisar de 3 morangos, sem o talinho. Você vai pegar o saquinho e você vai cortar os 3 morangos em pedacinhos, cortando minúsculos pedaços porque você vai amassar. Lembrando que o morango, além de ser muito delicioso, o morango ele é macio. É uma célula vegetal. Lembram quando vocês estudaram célula? Então nós vamos fazer isso porque nós vamos precisar chegar onde o DNA se encontra dentro da célula. E aqui você vai dar um nó e vai macerar. Você vai amassar. Então, depois que a maçã fica toda macerada, toda amassadinha, a gente vai abrir. Posso cortar assim. Cuidado ao manusear com a faca. Nós vamos colocar em um copo. O copo está vazio. Todo o morango. Nós vamos deixar o morango aqui. Vamos pegar 150 ml de água. Nós vamos adicionar a esta água uma colher de sopa de sal. Eu já coloquei aqui o sal. Devagar. Vamos dissolver esse sal aqui. Sal de cozinha. NaCl. Vocês estão estudando a tabela periódica. E o NaCl é um sal composto por sódio e cloro. Após dissolver o sal, você devagar vai adicionar uma colher de detergente, sem fazer espuma. Um detergente neutro. Lentamente, você vai, para não fazer espuma. Devagar. Todo experimento que a gente for realizar, nós devemos fazer com cautela, observando o que acontece
para melhor nós discutirmos o efeito de cada componente desse, o porquê que está acontecendo. E aí nós vamos pegar 1/3 dessa mistura e vamos adicionar aqui no morango. Como eu coloquei 150 ml de água no copo, eu marquei 1/3. É aqui nessa fita. Conseguem ver? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar e deixar 150. Perceba que eu não estou nem com medidas, porque isso é aproximadamente. Como se trata de um procedimento simples que a gente realiza em casa, você vai adicionar com cuidado, vertendo assim no copo. E vai misturar evitando o máximo de produção de espumas. E então você vai deixar essa solução descansar por algum tempo. A receita o procedimento manda por 30 minutos. Eu não vou ficar aqui 30 minutos esperando isso acontecer. Aqui, vamos relembrar um pouquinho sobre o DNA? Você lembra dele estar na célula? Você sabe como encontrar, como localizar? Vamos lá! Quando falamos em DNA ou ADN, estamos nos referindo ao ácido desoxirribonucleico, uma longa molécula portadora das informações da célula, que se encontra na forma de cromossomo no núcleo celular. O DNA é formado por numerosos grupamentos chamados de nucleotídeos. Os nucleotídeos são constituídos por um açúcar, desoxirribose, um fosfato e por bases nitrogenadas. A molécula do DNA tem cadeia dupla e tem um arranjo helicoidal, uma dupla hélice, como chamamos, que estão interligadas por suas bases nitrogenadas. No caso do DNA, a timina se liga à adenina e a citosina se liga à guanina. O DNA também é conhecido como a molécula da vida, exatamente porque é ele quem vai dizer, digamos assim, como os aminoácidos que estão no citoplasma da célula deverão se alinhar nos formatos específicos para produzir as proteínas. Isso vai acontecer porque o DNA fará cópias. Essas cópias, chamadas de RNA, elas são bem menores e por serem menores, elas vão poder atravessar a membrana nuclear através dos poros. E com isso, vão chegar no citoplasma e vão utilizar a organela ribossomo para fazer assim a síntese proteica. Logo, teoricamente, se as proteínas são produzidas no tempo certo e na hora certa, todo o resto, todas as outras atividades celulares, desde as células, tecidos e órgãos, na produção de sistemas e, por sua vez, do organismo, serão perfeitamente constituídos. Então, podemos dizer que o DNA ele tem um papel fundamental na produção, na constituição, na formação dos seres vivos. Voltamos! E agora? Tá melhor, não é? Depois de relembrar várias coisas sobre o DNA. E então agora nós vamos terminar o procedimento e depois nós vamos analisar cada etapa. Nós vamos agora
Para essa etapa eu vou precisar da peneira, de um copo limpo. Vou mexer mais uma vez o macerado do morango. E agora vamos coar. Cuidadosamente. Para reter os pedaços do morango. E então, com esse coado, nós vamos precisar de um tubo limpo e nós vamos precisar do álcool 70 ou álcool 98%. E então, nós vamos colocar, nós podemos definir a quantidade, eu vou medir assim, um dedinho só, dessa solução, sempre inclinado para evitar espuma. À medida que eu escolher, eu vou adicionar mais 2 vezes de álcool. Esse procedimento é bem delicado, porque você não pode adicionar o álcool diretamente, você vai colocar pelas paredes do tubo, assim comigo. Acompanhe aqui. Eu vou deixar aqui para que você perceba o que vai acontecer. Então, eu vou colocar até aqui em cima. 1, 2, 3. Eu vou preencher com álcool. O álcool gelado, eu deixei na geladeira. Então ficou mais um pouquinho. São 2 vezes mais. E eu vou esperar 2 minutinhos. Mas aqui eu já posso perceber a suspensão do meu material genético. Aqui. Vocês conseguem perceber? Tá vendo essa nuvem branca? Ela vai vir para a superfície. Ela vai subir. Vamos esperar 2 minutinhos. E aqui já é o nosso material genético. Já é o nosso DNA. Só que eu não posso afirmar que aqui só tem DNA, certo? Aqui, na verdade, tem uma mistura. Olha só, ele está subindo. Exatamente constituindo as separações do álcool, da água, do detergente e do sal. E aqui em cima está o nosso novelo. Aqui com um palito. Olha só, tcharam! É o nosso DNA, o nosso nome da fruta, né? Aqui, pessoal, olha só, que lindo, não é? Isso é ciência em casa. Então, gostou? Vamos às atividades. Então, você já sabe que podemos extrair o DNA de uma fruta em casa, não é? Sabe também que o DNA está no núcleo da célula e que precisamos romper algumas barreiras para chegar até ele. Vamos entender agora o nosso experimento? Vamos lá. Então, por que foi necessário macerar o morango? O morango, ele precisa ser macerado para que os produtos químicos utilizados para a extração cheguem mais facilmente em todas as suas células. E agora vamos entender por que nós utilizamos o detergente? Lembram da composição da membrana? A membrana, ela tem em sua composição química uma grande quantidade de lipídios. Então, sob a ação do detergente, eles se tornam solúveis e são extraídos junto com as proteínas que também fazem parte das membranas. E a função do sal de cozinha?
O sal de cozinha fornece íons que são necessários para a fase de precipitação do DNA. E o álcool? O álcool? Bem, o DNA extraído das células de morango se encontra na fase aquosa da mistura, ou seja, estão dissolvidos na água. Na presença do álcool e de concentrações relativamente altas de sódio, fornecida pelo sal de cozinha, o DNA sai de solução, ou seja, ele é precipitado. E outra pergunta, então, por que a gente não vê a dupla hélice do DNA? Talvez alguém pensasse, a gente vai ver a dupla hélice. Não, é visto apenas na microscopia eletrônica. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma teleaula Natal Ciência em Casa.